bem? Professor César Vieira na área, vamos dar continuidade às nossas aulas de Geografia. Antes de mais nada, eu peço para que vocês peguem caneta e papel para fazer as anotações da aula. Depois, ativem a legenda que está aí na parte inferior do vídeo de vocês, porque com o barulho da chuva vai ser difícil vocês me ouvirem perfeitamente. Tranquilo? Façam isso. Pausem o vídeo e façam isso. Beleza? Ok, vamos lá. Hoje o nosso tema é formações vegetais. Na aula passada nós falamos sobre a dinâmica climática. Então, essa dinâmica climática vai influenciar diretamente nas formações vegetais que nós temos hoje no mundo. Por exemplo, há uma estreita relação entre o clima e a vegetação. Um determinado tipo de clima vai definir o tipo de vegetação que eu vou encontrar nessa região. Por exemplo, a região semiárida do Nordeste brasileiro. Nós temos um clima quente e seco. Logicamente, a vegetação vai ser uma vegetação um pouco mais rala, um pouco mais esparsa, com a presença de cactáceas, de xique-xiques, né? Com a presença, por exemplo, de a vegetação amarelada em grande parte do ano, enfim. Da mesma forma que o clima influencia a vegetação vai influenciar o clima. Por exemplo, eu tenho uma vegetação como é a floresta amazônica, isso vai fazer com que eu tenha grandes níveis de evapotranspiração, grandes níveis de vapor de água subindo para a atmosfera. Consequentemente, grande quantidade de chuva. Consequentemente, o clima da região vai ficar um pouco mais ameno, certo? Por exemplo, nesse momento, quase 10 horas, continua chovendo. Né? Grande parte dessa chuva que está caindo sobre o norte, sobre o estado do Pará, é oriundo da evapotranspiração. Eu posso dizer que 50% das chuvas, né, é advindo da evapotranspiração. É a vegetação mandando umidade para a atmosfera. Beleza? Outros conceitos interessantes que a gente precisa entender é o conceito de bioma, ecossistemas, biodiversidades e domínios climatobotânicos. Eu posso dizer que os ecossistemas são conjuntos de fatores bióticos e abióticos. É a interação entre os seres vivos e os seres não vivos. Né? Por exemplo, é a interação entre os animais, a vegetação, né? Os fungos, as bactérias, com o clima, com o relevo, com o solo, com a hidrografia da região, e nessa integração, né, nessa interação, vai haver a formação dos ecossistemas terrestres. Tá? Vai haver, por exemplo, a formação das cadeias alimentares, vai haver a formação, por exemplo, de tipos específicos de biomas. Então, o que é o bioma? É justamente o conjunto de ecossistemas. Quando eu falo, por exemplo, bioma Pantanal, bioma Amazônia, é justamente, em larga escala, a interação entre esses dois fatores, bióticos e abióticos. Tá? Que vai definir o bioma é definido a partir da vegetação. Tá? Vegetação. Além da vegetação, é também definida a partir, né, dos animais que serão característicos, ou seja, os animais, os seres vivos, tá? Certo? Então, o ecossistema é o conjunto, a interação entre os fatores bióticos e abióticos. E o bioma é como isso se manifesta em um determinado local. É como se especifica, como se caracteriza. Por exemplo, o bioma amazônico é caracterizado pela floresta equatorial. E nessa floresta equatorial tem um conjunto de ecossistemas atuando. Né? Tem diversas cadeias alimentares, tem diversos processos bióticos, abióticos em estreita relação. Beleza? Então, essa estreita relação de ecossistemas é o que a gente vai definir como biodiversidade. A biodiversidade é a diversidade de espécies, de animais, vegetais, mamíferos, répteis que vão existir em uma determinada região. Tá? Por exemplo, a nossa região ela é biodiversa.
há uma diversidade de vidas, certo? E com isso, essa biodiversidade, esses ecossistemas, esses biomas, e vamos definir os domínios climatobotânicos, ou seja, a relação entre o clima e a vegetação e a botânica, tá? Por exemplo, no Brasil nós temos diversos domínios morfoclimáticos, diversos domínios climatobotânicos, ou seja, resumindo, diversos tipos de vegetações que se adaptaram ao clima específico de cada região, beleza? Vamos avançar. Então, esses domínios climatobotânicos, né, eles vão definir diversas formações vegetais. Opa, tô rápido. Diversas formações vegetais, né? Em todo o planeta Terra nós vamos ter muitos. Inclusive só no Brasil nós temos diversos tipos de vegetações, devido à latitude, à altitude, a maior ou menor quantidade de radiação solar, ao tipo de solo, certo? Então nós vamos ter, por exemplo, né, as formações vegetais. Eu fiz esse esqueminha aqui para a gente tentar entender que toda vez que as questões de provas perguntarem para vocês o tipo de vegetação de uma região, vocês têm que fazer duas questões, duas perguntas para a questão. Primeiro, a região tem muita radiação solar? Segundo, a região ela apresenta grande ou pouca umidade? Grande ou pouca quantidade de chuvas? Então, a partir dessas duas perguntas, vocês vão entender o que a questão quer. Por exemplo, esta seta aqui está dizendo a temperatura da região. E esta outra para cá é a precipitação, a quantidade de chuvas. A parte superior, a temperatura é baixa e a inferior, a temperatura é alta. Então, quanto mais alta a temperatura, o tipo de vegetação ele vai ser um pouco mais de maior quantidade, de maior porte. E quanto menor for a temperatura, eu vou ter uma vegetação um pouco mais esparsa, um pouco menos biodiversa. Ou seja, com menos quantidades de espécies. Beleza? E em relação à precipitação, a quantidade desse negócio que está caindo aqui, né, com essa chuva, eu vou ter alta precipitação e baixa precipitação. Se eu tenho alta precipitação, logicamente, novamente, a floresta vai ser maior. E se eu tenho poucas chuvas, as florestas vão ser um pouco mais raras, um pouco mais esparsas. Então vamos entender esses tipos de vegetações mundiais. Vamos lá. Gente, façam as anotações. Se vocês acharem que eu estou falando rápido, coloque um pouco mais lento o vídeo para que vocês possam fazer as anotações. Tranquilo? Sucesso! Vamos lá. Primeiro, nós temos a vegetação chamada de tundra, né? Essa vegetação chamada de tundra, ela é característica das zonas polares do Ártico. Nós vamos ter como características poucas chuvas, baixíssimas temperaturas e a maior parte do tempo vai estar congelada, certo? A maior parte do tempo vai haver o congelamento tanto das vegetações, que são as gramíneas, os musgos, os líquens, tá? E também vai haver o congelamento do solo. O próprio solo vai ficar congelado. Então, esse congelamento do solo a gente vai chamar de permafrost. Permafrost. Então, o que é o permafrost? É o congelamento do solo. E esse congelamento do solo vai ter um impacto significativo na vegetação. Se o solo está congelado, logicamente que as raízes não vão se proliferar, as plantas não vão se proliferar. Descendo um pouco mais, né, as regiões polares, nós vamos ter a floresta que a gente conhece como taiga, né, ou também chamada de floresta boreal ou florestas de coníferas. Então, nós temos como característica da taiga, né, primeiro, a floresta de taiga é a maior floresta do mundo. Essa história de que, inclusive, os nossos professores falam que a Amazônia é a maior floresta do mundo, é uma informação equivocada.
A Amazônia é apenas a maior floresta tropical do mundo. Ou seja, de todas que estão entre os trópicos, a Amazônia é a maior. Mas em relação, de forma à extensão, a floresta de taiga é maior. Né? Inclusive, ela avança, né, floresta de taiga, sobre a América do Norte, a norte da Europa e norte da Ásia, ou seja, 3 continentes. Se a Amazônia tem 7 milhões de quilômetros quadrados, né, a taiga siberiana, sobretudo, ela tem 9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 12 milhões de diferença de extensão. Então, a taiga é a maior floresta. Característica da taiga ou floresta de coníferas. As plantas, sobretudo, elas vão ter formato de cones, justamente para o momento das neves, que elas não quebrem os galhos. As neves vão cair, né, e vai ficar só na parte superficial. Tá? Então, é chamado florestas de coníferas. Beleza? Vamos avançar. Em relação aqui às partes um pouco mais com temperatura alta, nós vamos ter os desertos, né, e os campos. Preste atenção aqui. O deserto, ele vai se dividir em desertos frios e desertos quentes. Por que desertos frios? Os desertos frios são característicos de regiões de alta altitude. Por exemplo, o deserto do Atacama é um deserto frio. Não é o fato de ter, digamos assim, altas temperaturas que vai haver, por exemplo, a formação de deserto. O deserto é originado também a partir do momento que vem frentes frias, com pouca umidade e chega nessa região. Se a frente fria, a massa de ar, vem com pouca umidade, não vai haver chuva. Se não houverem chuvas, vai haver uma formação de desertos. Tá? Já os desertos quentes, né, é encontrado sobretudo no continente africano, né, na Austrália, é porque eu tenho baixíssima precipitação e altíssimas temperaturas. Tá? Em relação aos campos, da mesma forma, tá? Nós temos os campos que são característicos de áreas um pouco mais amenas e nós temos os campos de áreas quentes, certo? Outro tipo de formação vegetal, as florestas deciduais. As florestas decíduas ou deciduais. Tá? Como o nome já diz, essas florestas elas vão estar em um determinado período do ano com as folhagens verdes e em outro período do ano elas vão cair todas essas folhas. Tá? Então elas vão se adaptar a um clima quente, um período quente e outro período um pouco mais chuvoso. Tá? Um período chuvoso e outro período mais seco. Tá? Então, durante o ano, ela vai soltar as suas folhas, vão cair essas folhas, certo? Outro tipo de vegetação que se adaptou ao clima quente é a savana. Né? Por exemplo, na África, aquele safari que vocês assistem em documentários, né, é num local chamado de savana, onde eu vou ter uma árvore distante das outras e nesse intervalo eu vou ter a presença de grande quantidade de gramíneas e eu vou ter grande presença de animais, né? Os leões, as zebras, as girafas, né? Então eu vou ter esse tipo de animais na savana. Qual a característica da savana? Né? Uma floresta que se adaptou a um clima um pouco mais seco. Aqui no Brasil, a savana é chamada de cerrado, tá? Onde eu vou ter os troncos das árvores um pouco mais retorcidos, né? Uma folha, por exemplo, que durante o período do ano vai soltar também, vai cair essas folhas, certo? E, por fim, nós temos as florestas temperadas e as florestas fluviais tropicais. Florestas pluviais tropicais. Uma grande diferenciação. Pluvial e fluvial. A floresta pluvial é aquela que se adapta a uma temperatura alta, ao mesmo tempo com grande precipitação, com grandes quantidades de chuva. A floresta amazônica é um exemplo disso. Onde eu vou ter, né,
o dorsal dessas árvores muito altos, né? E cobrindo basicamente, dificultando a penetração da radiação solar até o solo, certo? E outra característica da floresta pluvial tropical, né, é que eu vou ter a presença de grande biodiversidade, grande diversidade de espécies, tanto de animais quanto de vegetais. A maior parte da biodiversidade mundial está aqui na floresta pluvial tropical. Essa floresta pluvial tropical ela se divide em duas: floresta equatorial e florestas tropicais. Um exemplo disso aqui no Brasil é a floresta equatorial amazônica e a Mata Atlântica é a floresta tropical. Tranquilo? Vamos com calma, vamos fazendo as anotações, porque o tempo é pouco e as informações têm que ser passadas de forma rapidamente. Tranquilo? Vamos fechar aqui. Por final, nós temos a floresta temperada. O que é a floresta temperada? É aquela floresta em que, lembra quando você estava lá no quarto, quinto ano, a professora de ciências pedia para que vocês desenhassem as 4 estações: inverno, verão, outono e primavera, né? Então, na floresta temperada, eu vou ter a presença dessas 4 estações bem definidas. A floresta, por exemplo, está ali próximo do trópico de Câncer de Capricórnio. É a floresta que a gente chama de subtropical, tá? Então, eu vou ter as 4 estações bem definidas. Eu vou ter, por exemplo, a presença de uma biodiversidade um pouco mais elevada do que aqui a taiga siberiana, né? a floresta de coníferas, certo? E eu vou ter a presença também, né, de uma época do ano em que essas folhas vão também vão cair, certo? Beleza. Gente, o que vocês têm que relacionar quando falar em vegetação? Vocês têm que entender que a vegetação é resultado do clima e também influencia esse clima. Quando pedir as questões relacionadas à vegetação, o que vocês têm que perguntar para a questão? Há a presença de grande ou pouca umidade, de chuvas, de precipitação. Outra questão: a temperatura no ambiente, nesse local, é alta ou é baixa? Então, se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir acertar todas as provas de vestibulares relacionadas à vegetação, onde a temperatura baixa, pequena diversidade de espécies. Temperatura alta, grande diversidade de espécies. A temperatura alta, conciliada com alta precipitação, vai ter maior quantidade de espécies ainda. Galera, mas outra coisa aqui que eu quero falar para vocês. As questões relacionadas à vegetação deixam um pouco de dúvidas em relação a alguns conceitos. E, por exemplo, conceitos em relação à umidade, à formação dessa floresta, desse tipo de vegetação, aos tipos de folhas e à variedade de espécies. Então vamos entender esses conceitos importantes para que vocês entendam a primeira parte da aula. Uma vez que vamos falar sobre, isso aqui é a parte 1, semana que vem nós falaremos sobre os impactos ambientais nesses tipos vegetais, nesse tipo de vegetação. Vem comigo. Vamos lá. Então, os conceitos importantes. Primeiro conceito, grau de umidade. Né? Em relação ao grau de umidade, a quantidade de água ou não, a presença ou não de água nessas tipos de vegetação, vamos dividir basicamente em 4 tipos. Nós vamos ter as florestas, né? A vegetação halófitas. O que é a vegetação halófitas? Anota aí. É a vegetação que se adapta a um local com grande salinidade, grande quantidade de sais. Como assim, professor? Pense o seguinte: quando você for para o litoral, né, para curtir a praia, vocês observaram uma vegetação chamada de manguezais, ou mangue, onde a gente pega lá, por exemplo, os caranguejos, que é ótimo, por sinal. Então, esse tipo de vegetação é chamado de vegetação halófita.
Além dos manguezais, eu posso definir aqui também como, por exemplo, os pântanos também, eles se adaptam, né, a esse tipo de vegetação, halófitas. Outro tipo de vegetação que é chamado de, em relação à umidade, de xerófitas. Lembre lá da aula de biologia. As plantas xerófitas são aquelas plantas que se adaptam a pouca umidade, se adaptam a um clima seco e outro clima chuvoso. No clima seco, elas tentam com as suas grandes raízes buscar a água que está no lençol freático, né? E também elas perdem as suas folhas justamente para não gastar muita energia, gastar muitos nutrientes durante o verão, durante o período seco, tá? Xerófitas é que se adapta ao clima seco. Outro tipo de vegetação em relação à umidade é as higrófitas. Higrófitas é justamente aquelas plantas que se adaptam a grande quantidade de umidade. As florestas amazônicas, as florestas, por exemplo, a Mata Atlântica, é o exemplo de florestas higrófitas, que se adaptam, né, que precisam de muitas chuvas, de muita umidade para sobreviver. E por fim, nós temos as florestas hidrófilas, né? É a vegetação que se adapta à umidade, é que está, digamos assim, sobre os rios, sobre os igarapés. Um exemplo disso, a Vitória Régia, por exemplo, é uma vegetação hidrófitas, hidroágua, fitas é vegetação, folhagens, umidade, tá? Relacionado à umidade, matamos aqui, tá? Em relação à formação dessa floresta, dessa vegetação, nós temos 5 formas de dividi-las. Primeiro, arbórea, florestas altas, né? Grandes árvores de grande porte. Florestas herbáceas, floresta um pouco mais rasteira, né? Ervas. Florestas litorâneas, as florestas, por exemplo, que estão próximo aos oceanos, os manguezais, né? As restingas. As florestas arbustivas, os arbustos, né? Muito característicos aqui na floresta de taiga e de tundra, e a floresta desértica, onde as árvores, né, a vegetação é um pouco mais esparsa uma das outras. Não pensem que no deserto não tem vegetação, tem sim, tá? É um pouco menor, mas há a presença de vegetação. Beleza? Entendemos até aqui? Se não entenderam, para o vídeo, coloca lá, como eu falei para vocês, a legenda automática e anota, isso aqui vocês vão precisar muito. Tranquilo? Vamos lá. Em relação às folhas, elas podem ser divididas em 4. Caducifólias, perenófilas, acicofoliadas e latifoliadas. Primeiramente, a caducifólias, né? Caducifólias vem de caducas. Por exemplo, as florestas deciduais é a floresta que na época do ano ela joga suas folhas e fica, por exemplo, sem nada, sem folhas. Então, isso é uma floresta caducifólias. Na época do ano perde suas folhas, né? Lembra a música lá da Sandy Júnior? O outono é sempre igual, as folhas caem no final, né? Acho que vocês são dessa época, um pouco mais antigo aí, né? Mas pense o seguinte, as folhas são caducifólias apenas nos locais temperados. Aqui no Brasil não tem um período que as plantas vão perder suas folhas, tá? Durante o ano todo, aqui no Brasil, basicamente, sobretudo aqui na Amazônia, né, nós vamos ter as folhas verdes, né? Por isso que elas são chamadas de folhas perenófilas. O que é uma folha perenófila? Que durante o ano todo ela vai se manter na árvore, né? Logicamente, que nunca ela vai perder totalmente as suas folhas. Então, é a perenófilas, né? Então, pense no rio perene, é o rio que nunca seca. Pense numa vegetação perenófila, é a vegetação que nunca perde as suas folhas. Fechou? Subindo aqui, né? Para fechar, as plantas acicofoliadas. Eita, nome difícil, né? Acicofoliadas são basicamente essa vegetação aqui que tem um formato de agulha, tá? É a vegetação que tem as folhas um pouco mais
pontiagudas, tá? É o caso aqui dos pinheiros, tá? Acipofoliadas. Tranquilo? E para fechar, as latifoliadas são as folhas grossas e largas. Tranquilo? Então é o que se adapta aqui à nossa região, é as florestas, as folhas perenófilas e as latifoliadas. Que se adaptam aos climas frios, as acipofoliadas, as folhas pequenas e pontiagudas, parecem uma agulha, né? E as caducifólias, as folhas das regiões temperadas, as que perdem durante o ano. Tranquilo? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Vamos lá. Para fechar, nós temos em relação às espécies. Essa vegetação, ela pode desenvolver maior ou menor quantidade de espécies. Então, se apresenta grande quantidade de espécies, logicamente que é uma floresta, uma vegetação heterogênea, como é o caso das florestas que estão aqui com altas temperaturas e altas precipitações. Há uma grande biodiversidade. É um bioma que apresenta grande biodiversidade. Agora, se a vegetação ela tem um clima, né, uma temperatura baixa, né, e baixa precipitação, logicamente que as espécies de vegetais vão ser menores. Tá? Inclusive, as florestas aqui, a tundra e a taiga, são poucas espécies que se adaptam ao clima frio. Beleza? Então, de forma geral, é isso. Foco nos estudos, tentem fazer o resumo disso aqui, se puderem, façam mapas mentais também, né? E com isso, pessoal, amanhã nós teremos a nossa avaliação.